Nós vamos fazer aqui uma recapitulação do nosso modo de monarquia que nós estamos estudando. Hoje nós estamos chegando à nossa quarta aula. Então nós vamos fazer uma recapitulação. Na primeira aula nós estudamos a transição entre a teocracia para a monarquia. Teocracia, teo, Deus, cracia, governo, era o governo de Deus que era instituído ali em Israel. E nós fizemos ali, através do pedido ali da nação de Israel, através do pedido do povo, nós fizemos a transição para a monarquia. Aí nós contamos ali a história de Samuel, primeiro do sacerdote Eli, depois de Samuel, como Saul foi ungido rei, e fomos até o primeiro rei de Israel. Quem foi o primeiro rei de Israel? Saul. Então a nossa segunda aula foi sobre Saul. Nós ali contamos a história de Saul, um homem obstinado, um homem que realmente, assim, ele tinha realmente um grande porte militar ali, um homem que realmente, aos olhos do povo, era o rei perfeito, era o rei ideal para o povo. Mas, aos olhos de Deus, realmente ele tinha um coração muito falho. A gente viu os defeitos ali de Saul. Saul era um homem muito instável, muito invejoso, depois nós vemos que ele é também, né? Ele era um homem muito temperamental. Realmente a gente viu vários defeitos que levaram o quê? Acabaram levando à ruína do seu reino. Aí nós vemos ao primeiro momento ali um reino que parecia que ia ser tão bom e tão grandioso para Israel. Houve um período de declínio até que chega ali no final da vida de Saul, e Saul morre. Ele se suicida no final do seu reinado. Depois nós entramos na história de Davi. Davi surge ali, a partir do momento que há o declínio de Saul, Samuel, através da orientação do Senhor, vai e procura um outro homem que Deus tinha designado para ser rei de Israel. Um homem segundo o coração de Deus. Aí nós estudamos ali sobre a unção de Davi, estudamos ali os feitos de Davi, quando Davi vence Golias, e aí a gente vê que Davi vai morar no palácio de Saul, que já era aquilo ali uma preparação para que Davi se tornasse um rei. A gente vê que Davi era um homem que se tornou um grande guerreiro, muito vitorioso, isso acabou trazendo inveja de Saul, né? A gente lembra lá da música que as mulheres cantavam, né? Saul matou milhares, Davi matou dezenas de milhares. E aí isso despertou no coração de Saul uma grande inveja. Saul começa a perseguir Davi, Davi foge de Saul pelo deserto. Isso foi um aprendizado também para Davi, né? Táticas de guerrilha, táticas de sobrevivência, um período ali no deserto. A gente vê ali o agir de Deus sobre a vida dele, até que Saul é morto em batalha, Saul se suicida, e Davi, ele é ungido rei, primeiramente em Hebrom, primeiramente sobre a tribo de Judá. Ele fica ali 7 anos reinando sobre em Hebrom, e depois ele vem se tornar rei sobre todo Israel. E sobre Israel ele vai reinar durante 33 anos. Um personagem interessante da gente lembrar na história lá, quando Davi se torna rei, foi Abner. Abner era comandante do exército de Saul, e ele, quando Saul morre, Abner faz Isbosete rei sobre Israel. E começa uma guerra entre a casa de Davi e a casa de Saul. E Abner que negocia essa paz com Davi. É bom a gente ressaltar isso porque nós vamos ver Abner lá em Salomão. Depois a gente vê os problemas também que Davi teve, né? A gente vê o problema de adultério e assassinato. Depois nós vemos os problemas que ele teve com os filhos dele. Filho, irmão matando irmão. Depois a revolta que Absalão teve contra o reino dele. E nós chegamos no final da história ali de Davi, que aí nós vamos entrar agora. Relembrando um pouquinho, eu vou trazer aqui os livros que nós estamos estudando. Então vamos relembrar aqui. Nós estamos estudando lá o livro de 1 Samuel. 1 Samuel vai tratar da mudança da teocracia para a monarquia. Os principais personagens vão ser Samuel, Saul, Jonatas e Davi. Jonatas era filho de Saul. E ele vai se desenrolar entre 1100 a.C. a 1000, aproximadamente. Depois nós temos o livro de 2 Samuel, que começa com a morte de Saul, né? E termina e vai contar todo o reinado de Davi.
os principais personagens ali se tornam Davi, e Absalão, ele se tornou personagem aí por causa da revolta contra o seu pai. Absalão era filho de Davi. Ele vai desenrolar ali entre o ano de 1010 ao ano de 970. Hoje nós vamos entrar no livro de 1 Reis. 1 Reis vai contar a história de Salomão e vai contar a divisão do reino. Até o capítulo 11 ele vai falar sobre Salomão, e a partir do capítulo 12 em diante, sobre a divisão do reino. Os principais personagens são Davi, Salomão, Roboão, Jeroboão, Elias, Acabe e Jezabel. São alguns personagens principais desse livro aí. Ele vai estar entre ali o período entre 970 e 850 a.C. Depois nós vamos entrar no livro de 2 Reis, que vai falar sobre o período do reino dividido. Vamos ter ali Elias, Eliseu, Joás, que era rei, Ezequias, Josias e outros reis. Ele vai desenrolar entre o ano de 850 até 586, que foi o ano da invasão babilônica em Jerusalém. Em paralelo ao livro, a todos esses livros praticamente, a gente tem o livro de Crônicas. O livro de 1 Crônicas vai contar o início da monarquia até a morte de Davi. Os personagens vão ser Davi, Salomão, Saul, Davi e Salomão. Ele vai desenrolar ali entre 1100, está 1010 aí, mas está meio errado, 1100 a 970, e segundo Crônicas vai contar a história do reinado de Salomão até a divisão do reino. Os principais personagens, Salomão e outros reis, como Josafá, Joás, Uzias, Ezequiel e Josias. O livro de 2 Crônicas ele vai estar mais direcionado ao reino de Judá. Então mas ele vai citar os reinos do norte também. Ele é o mesmo período, 970 até 586 a.C. Então vamos começar hoje. Nós vamos estar muito focados aí no livro de 1 Reis. Então vamos abrir aí no livro de 1 livro dos Reis. Nós vamos começar aí a partir do capítulo 1. Em 2 Samuel, no capítulo 24, a gente já vê que Davi faz o recenseamento e recebe a punição. E aí, começamos o livro de 1 Reis, contando a história de Salomão. Nossa, é muito, começando com essa aí, é muito Sá. Então, a história começa aí com uma guerra entre irmãos. Eu coloquei até o Game of Thrones aí. Ele começa assim, ó. Adonias declara-se rei. O que vai acontecer no começo da história aí? Davi está no final da vida. Davi já está debilitado. O que a Bíblia nos relata é que Davi já não saía do palácio mais. Davi estava muito doente. Ele não saía praticamente dos seus aposentos ali do quarto. E os filhos dele, e claro, dentro do reinado ali, já deveria estar havendo aquele zunzunzinho ali de quem ia ser o próximo rei. Quem ia ser o próximo rei de Israel. Na linha sucessória, quem é o próximo rei é o filho mais velho. Só que Deus resolveu que depois de Davi não seria o filho mais velho de Davi, seria Salomão. A gente vê isso lá em 1 Crônicas, vamos abrir aí, 1 Crônicas 25. 1 Crônicas. Não é 25, 1 Crônicas, deixa eu achando aqui. O que acontece? Não, peraí que eu vou achar aqui, porque agora 1 Crônicas 28. Realmente. Mas eu queria achar o versículo. Aqui Deus fala com ele. No entanto, o Senhor Deus de Israel escolheu-me dentre todas as famílias para ser rei. É Davi falando, para sempre. Ele escolheu Judá como líder, e a tribo de Judá escolheu minha família, entre todos do meu pai, e quis me fazer rei em Israel. E dentre todos os muitos filhos que me deu, ele escolheu Salomão para sentar no trono de Israel. Então, 1 Salomão 25:8 aí. 1 Crônicas 28, capítulo 5. Então, foi a escolha de Deus. Deus escolheu que Salomão seria o sucessor de Davi. Porque se a gente lembrar ali
na história de Davi, o primeiro filho de Davi foi Aminon. Aí Aminon, o que Aminon faz? Aminon se apaixona pela sua meia-irmã, que era irmã de Absalão, Tamar. Aminon vai e violenta, estrupa, né, a Tamar. Absalão, em vingança a Aminon, mata Aminon. Aí qual que seria o próximo filho? Seria Absalão. Absalão, ele quer se tornar rei à força, né? Ele faz uma revolta contra Davi. E aí na batalha ali, Absalão acaba sendo morto. Tem um outro filho também, que chama Quileabe, que a Bíblia não relata, mas provavelmente ele deveria estar morto. Então o próximo filho ali na linha sucessória, para substituir Davi, o próximo filho, o filho mais velho, seria Adonias. Aí quando a gente vê aí no capítulo 1, Adonias, ele se autodeclara rei. Então a gente vê aí no versículo 5, ó. Adonias, cuja mãe se chamava Agite, tomou a dianteira e disse: eu serei rei. Então o que Adonias fez? Adonias pegou e falou assim: olha, eu vou ser rei. Eu sou o filho mais velho e eu vou me tornar rei. E ele, juntamente com Joabe era o líder, era o comandante do exército de Davi. Ele reúne ali com Joabe, reúne junto com o sacerdote, que é Abiatar, e eles o declaram rei sobre Israel. E aí, o que ele faz? Ele faz uma grande festa, né? Porque toda proclamação de rei tem que ter festa. E ele chama todo o povo e começa a fazer uma festa. O que vai acontecer? A mãe de Salomão, que é Betseba, ela, junto com o profeta Natã, ficam sabendo disso que está acontecendo. E aí eu coloquei, ó, Natã e Betseba advogam a causa de Salomão. Se a gente for lá no versículo 16, a gente vai ver que ela vai falar assim, ó. Então Betseba foi até o quarto do rei Davi, já idoso, aonde a sunamita Abisag cuidava dele. Betseba ajoelhou-se e prostou-se com o rosto em terra diante do rei. O que você quer? Perguntou o rei, né? Ela respondeu: meu senhor, tu mesmo juraste a tua serva pelo Senhor, o teu Deus, seu filho Salomão me sucederá no reino e se assentará no meu lugar. Então o que ela faz? Ela vai lá, chega na presença de Davi e fala: olha, o senhor não jurou que Salomão seria o próximo rei? Ele deve ter concordado, sim, jurei. Olha, então eu quero te falar, Adonias, é lá no versículo 18, mas agora Adonias se tornou rei, sem que o rei, meu senhor, o soubesse. Então ela vai lá contar para o rei. E aí, Batseba combina com Natã, para que ela vá, fala com o rei, e quando ela está falando com o rei, Natã chega também. Aí se a gente vê lá no versículo 22, aí ela ainda conversava com o rei, quando o profeta Natã chegou. Aí Natã chega e também vai contar para o rei: olha, reuniram todos os seus filhos, porque Adonias tinha chamado todos os irmãos, com exceção de Salomão, tinham chamado alguns líderes de Israel, tinha chamado o comandante de Davi, que era Joabe, tinha chamado o sacerdote, quer dizer, ele tinha reunido todo ali a realeza para se tornar rei. E aí Natã vira para Davi e conta a mesma história. Aí lá no versículo 27 tem um versículo interessante. É Natã falando, ó: seria isto algo que o rei, meu senhor, sem se fazer deixar que os seus conselheiros soubesse quem suceder ao rei? Quer dizer, Natã ali, sempre, Natã é aquele mesmo que confrontou Davi no caso de Betseba, né? Ele sempre, a gente usaria aquela palavra hoje, né? Atrevido, né? Ele fala assim, ó: por um acaso o senhor mudou de ideia e não comentou com seus conselheiros, não falou comigo, não falou com os outros? O que está acontecendo? Quer dizer, Natã sempre confrontando ali, né? Isso é um exemplo para nós, né? Porque hoje a gente vê assim, a gente lê na Bíblia, a gente vê os profetas, eles sempre ali sendo muito ousados ao falar com aqueles que estavam pecando, sempre ousados a falar com aqueles que estavam fazendo alguma coisa errada, né? João Batista foi tão ousado, ele chegava perante Herodes, que era um rei, e falava com ele: ó, você está pecando, você está ficando com a mulher do seu irmão, sempre com ousadia. E hoje a gente vê, né, às vezes no nosso meio,
às vezes um pastor aí falar com a irmã, tem que falar com jeitinho, porque senão ela vai ficar chateada, senão ela pode não compreender, cheio de não me toques, né? É a famosa geração do mimimi. E nessa época a gente vê os profetas colocando o dedo na cara dos reis e afrontando eles ali. E aí o que Davi fala? Fala, não, está errado, então eu vou constituir. E ele dá orientações, no final do capítulo 1 a gente vai ver isso, são as orientações de Davi. Ele fala, olha, eu quero que vocês vão lá e pega a minha mulinha, coloca Salomão sobre ela, coloca o manto real, o cetro, entrega na mão dele, leva ele lá na fonte de Gion, leva ele lá vocês. Aí ele já trouxe, o comandante do exército estava lá com Adonias, ele pegou Benaia, que era um segundo comandante, né, que era um comandante importante, vai junto também, chamou o sacerdote Zadok, que também era um sacerdote, e chamou o profeta Natã. Então vocês vão levar ele lá na fonte de Gion, lá vocês vão ungir ele como rei. Então lá nós vamos ter a ação do sacerdote, do profeta e o apoio do exército. E ele vai ser constituído rei. Quando Adonias, aí a gente continua lendo aí no capítulo 1, quando Adonias fica sabendo disso, chega a notícia lá para Adonias. Rapaz, você não está sabendo o que está acontecendo, mas lá em Jerusalém, Davi já nomeou Salomão como rei. Já colocou ele sobre a sua mula, e ele já está sentado no trono e todo o povo está fazendo uma maior festa lá com ele. E aí o que acontece? É aquela festa, né? Aconteceu isso, vai sair no um, vai sair no outro. Daqui a pouco Adonias viu que estava sozinho na festa. Todo mundo já tinha ido embora. E aí o que Adonias fala? A história conta que Adonias correu e foi para o tabernáculo. E aí Salomão realmente o perdoa nesse momento, porque fala com ele que realmente ele estava perdoado ali. Se a gente ler lá no final, a gente vê assim, lá no versículo 50. Mas Adonias, com medo de Salomão, foi agarrar-se à ponta do altar. Isso é um simbolismo verdadeiro, que quando a pessoa agarrava as pontas do altar, era um sinal de arrependimento. E aí Salomão, lá no versículo 52, responde: se ele mostrar confiável, não cairá nem um só fio do cabelo da sua cabeça. Quer dizer, Salomão o perdoa ali. E aí no final vem: Adonias veio e se curvou solenemente perante Salomão e lhe disse: vá para casa. Então Salomão o perdoou naquele ali. Quando a gente chega no capítulo 2, a gente vê Salomão se torna rei, mas ainda Davi está vivo, né? Davi ainda não morreu. E no capítulo 2 a gente vê várias instruções, eu não vou ler exatamente todas, mas vou passar rapidinho aqui, que são dadas por Davi a Salomão. A primeira dela está no capítulo 2, no versículo 2. Estou para seguir o caminho de toda a terra, por isso seja forte, seja homem. 3. Obedeça ao que o Senhor, seu Deus, exige. Ande nos seus caminhos e obedeça os seus decretos. Então, a primeira orientação que Davi dá para Salomão é: siga nos caminhos do Senhor, obedeça os seus mandamentos, leia a sua lei e sobre ela que seja constituído o seu reinado. Aí a segunda orientação que Davi dá, está lá no versículo 5. Aí ele vai falar sobre Joabe. Você sabe muito bem que Joabe, filho de Zeruia, me fez. O que ele fez com 2 comandantes do exército de Israel, Abner e Amasa. Davi vai lembrar Salomão de que Joabe tinha cometido um crime. E que crime que Joabe tinha cometido? Quando Davi faz as pazes ali com a casa de Saul, com Abner principalmente, Davi tinha prometido a Abner que estava ali eles estavam acabando com a guerra e que Abner não seria em nenhum momento morto ou seria preso. Ele estava dando o quê? Ele estava dando um perdão real contra Abner. Só que Abner, em guerra. Sim, e Davi queria usá-lo também, né, como comandante do exército. Só que o irmão de Joabe tinha sido morto por Abner, mas tinha sido morto durante o tempo de guerra. Eles estavam em guerra, e em guerra vão acontecer mortes mesmo. E aí Joabe, em vingança, mata Abner. E Davi, naquele momento, ele não pôde, por
circunstâncias daquele momento, ele não pôde ali cumprir a lei, que era o quê? Que Joabe fosse morto também. Então ele dá uma orientação para Salomão. Olha, você sabe o que Abner fez. Você sabe que naquele momento eu não pude fazer o que era correto. Mas agora você fará o que é correto. E ele fala sobre Amasa também. Amasa, ele tinha... Ele matou no momento ali que Davi reina ali, quando ele está naquela região. Nossa, agora eu tenho que lembrar aqui também. Se eu lembrar, eu vou falar, porque agora realmente eu me esqueci do caso de Amasa. Mas ele também dá essa ordem ali contra Amasa. Terceira orientação de Davi. Mas Davi também ele não só deu ordens ali só ordens assim ruins, né? Ele falou também sobre os filhos de Barzilai. Ele fala assim no versículo 7. Mas seja bondoso com os filhos de Barzilai, de Gileade. Admitam entre os que comem na sua mão. O Barzilai, ele deu refúgio a Davi, quando Davi estava fugindo de Absalão, quando ele estava ali, fugindo ali, porque Absalão tinha realmente vindo com o exército e tinha conseguido dominar Jerusalém, Barzilai foi que deu refúgio para Davi. Então Davi, naquele momento, também está dando orientação para que Salomão cumpra o que ele tinha falado com Barzilai, que ele seja bondoso com Barzilai. E o quarta orientação, ele fala sobre Simei. Simei, ele tinha, quando Davi também estava fugindo de Absalão, Simei tinha amaldiçoado Simei. E aí, Davi também fala que é para Salomão tomar providências contra ele. No versículo 2, a gente vê, no capítulo 2 também a gente vê que o reinado é constituído. Salomão, ele cumpre essas ordenanças que Davi dá ali. Ele manda matar Joabe. Joabe é morto. Joabe foge para o tabernáculo, fica ali, e aí ele fica preso ali, faz igual Adonias, ele segura ali nas pontas do altar, mas aí Salomão fala, não, para esse não tem perdão, não pode ir lá e matar ele no altar mesmo. E o que acontece com Adonias também? Adonias tinha recebido perdão. Quando a gente vai lá no versículo 22, a gente vê que Adonias, ele volta ao reinado e procura Batseba. E ele procura Batseba com a desculpa assim, olha, eu queria que você... Primeiro ele começa, olha o que ele fala, lá no versículo... Quer ver? Aqui, ó, ele vai falar lá no versículo 15, olha. Você sabe, olha como que ele chega falando com Batseba, que o reino era meu. Então ele já chega, ele não tinha ficado convencido de que Davi era rei. Então o que ele vai fazer? Salomão era rei, perdão. Ele não tinha convencido que Salomão era rei. Ele achava ainda que Salomão estava usurpando, tirando o direito dele de ser rei. Então o que ele chega? Ele chega para a mãe de Salomão e fala assim, olha, você sabe muito bem que eu que devia ser rei, mas o meu pai escolheu Salomão, então que Salomão reine. Mas eu quero fazer um pedido. Aí ela fala, olha, tudo bem, faça o pedido. Eu quero me casar com Abisai. Abisai era a sunamita que era uma das concubinas, uma das esposas de Davi. Então o que ele estava querendo? Ele queria casar com uma das esposas do antigo rei. No Oriente Antigo, isso era um gesto de quê? De você estar realmente... Quem tinha direito de casar com as esposas do antigo rei? Quem tinha direito de ficar com as esposas do antigo? O novo rei. Então, essa era uma forma que ele encontrou de ir aos pouquinhos conseguindo uma revolta contra Salomão. E aí a Betsaba vai lá e fala isso com Salomão e fala assim, ó, não tem jeito. Adonias quer tomar o reino de mim. E ele realmente, nesse momento, ele manda matar Adonias. O sacerdote Abiatar, que tinha apoiado Adonias, ele não o mata, mas ele manda que ele saia de Jerusalém. Que ele não vai ser mais sacerdote e que ele vai para a terra dele. Nesse momento se cumpre uma promessa de Deus lá em 1 Samuel. Abiatar era o último descendente vivo de Eli. Então nesse momento a casa de Eli não ia ter mais ninguém no sacerdote. E ele continua ali cumprindo as determinações que Davi tinha passado para ele.
com Simei. Ele não mata Simei, mas ele faz uma prisão domiciliar para Simei, coloca uma tornozeleira eletrônica nele, né? Fala com ele, ó, você vai ficar aqui em Jerusalém, e você não pode sair daqui, porque o dia que você sair daqui, você está descumprindo a minha ordem. E acaba que Simei, depois, uns escravos de Simei fogem, e Simei vai atrás, e aí Salomão, ó Simei, você descumpriu o que eu falei. E aí acaba Simei sendo morto. No capítulo 3 em diante, a gente vai ver aquela história, né, que Salomão, ele vai em Gibeá, ele vai ali fazer sacrifícios ao Senhor, ele vai ali prestar, né, sacrifícios a Deus, e a história conta que ele está ali e ele dorme. E nesse sonho que ele dorme, Deus aparece a Salomão e pergunta a ele, o que você quer, Salomão? O que você deseja que eu faça para você? E aí nesse sonho Salomão fala, olha, eu quero sabedoria para poder comandar essa nação de Israel. Porque a pressão sobre Salomão era muito grande. Davi foi um grande rei. Então ele tinha uma responsabilidade, um peso muito grande sobre a vida dele. E o que ele pede a Deus? Me dê sabedoria, Senhor. Me dê sabedoria para poder governar sobre esse povo. E aí fala que o Senhor se agradou muito do pedido de Salomão. E deu sabedoria para Salomão, uma sabedoria realmente sobrenatural, uma sabedoria acima de qualquer homem, e que Salomão realmente ele se tornou um homem mais sábio naquela região. A Bíblia nos conta que pessoas de várias regiões, de outros lugares, vinham a Jerusalém para ouvir Salomão a falar, para ouvir Salomão discorrer sobre a sabedoria. Ele tinha uma sabedoria muito grande. E aí Deus ainda fala com ele, lá no versículo 13 do capítulo 3, ó. Também lhe darei o que você não me pediu, riquezas e famas, de forma que não haverá nenhum rei igual a você durante toda a sua vida. Então Deus se agrada tanto do pedido de Salomão que fala, ó, além disso que você pediu, eu vou te dar riqueza, eu vou te dar fama, eu vou te dar honra, porque eu me agradei muito do seu pedido. No capítulo 3 também a gente tem aquela história das duas mulheres, né, que moravam ali juntas, e elas têm filhos praticamente na mesma época. E uma das mulheres se deita sobre o filho e o filho dela morre. Só que ela vai lá e pega o filho da outra e coloca perto dela e pega o filho morto e bota perto da outra. E quando acorda, mãe conhece filho, vê o filho morto, mas sabia que não era o filho dela. E eles vão até na presença de Salomão. E aí uma discutindo, não, esse filho não é meu, esse filho o meu é o dela, o filho dela que é o meu. E Salomão, na sua inteligência, né, que Deus lhe deu ali, ele pede uma espada e fala, não, logo que vocês não decidem, vão cortar esse menino vivo aqui no meio, cada uma fica com um pedaço. Aí a que era a mãe verdadeira vira e fala assim, não, pode entregar para ela então. E a que era a mãe falsa vira e fala, não, pode cortar, realmente, se eu não vou ter, ela também não vai ter. E aí nesse momento Salomão fala, olha, pode entregar para ela que é a mãe verdadeira. E essa história foi narrada na Bíblia para que a gente pudesse, né, ver o tamanho da sabedoria de Salomão. E aí a gente vai ver no capítulo 4, a gente vai ver a organização do reino de Salomão. Eu trouxe algum mapa aí, não está tão bom, né, por causa da luminosidade, mas o reino de Salomão foi o maior reino que Israel já teve. Ele se estendia desde o rio Eufrates, que está bem ali acima, que é quase chegando lá no Iraque, na Síria, né, e vinha até o Egito. Então ele fazia fronteira lá em cima, ele não dominou a Fenícia, né, e depois ele faz até uma parceria com o rei da Fenícia, ele dominou ali Arã, que é a Síria, dominou todo o território de Israel, e continuando aqui ao sul, ele dominou tanto a terra de Edom, tanto a terra de Moabe. Algumas dessas terras já tinham sido conquistadas por Davi, mas ele estabelece uma conquista, era um reinado assim, não é que você invade Edom e você fica ali tornando-se rei e toda a população ali. Você subjuga aquela população e ela começa a pagar tributos ao rei que a governou. Então no capítulo 4 a gente vê muitas coisas ali, cargos que Salomão criou, ele organizou o reino de Israel.
Porque Davi era um grande rei, mas viveu um período muito grande de muitas lutas e muitas guerras. Então Davi, ele não conseguiu organizar o reino assim de uma forma administrativa correta. Então quando a gente pega aqui no capítulo 4, vai explicando tudo que Salomão fez ali no reino. Ele criou cargos, ele estabeleceu os cargos, tudo direitinho, quem ia comandar quem ia ser. Ele fez um organograma do reino, né? Ele instituiu ali questões tributárias, ele criou ali, como o reino precisava de recursos, o que ele criou? O famoso imposto, né? Vocês vão pagar aqui IPTU, vão pagar PIS, vão pagar CONFINS, vão pagar, né, ICMS, começou lá atrás. Só que não com essas siglas, né? Lá era assim, tantos quilos de alimento, tantos bois, e ele criou um sistema que ele dividia em 12 regiões, praticamente igual às 12 tribos, mas com as divisões diferentes, e cada região ficava responsável para sustentar o reino. E aqui fala, lá no versículo 22, olha as provisões diárias do reino. As provisões diárias de Salomão eram 30 tonéis da melhor farinha e 60 tonéis de farinha comum. 10 cabeças de gado engordados por dia. Era 10 cabeças de gado engordados em cocheiras, 20 de gados engordados em pasto, 100 ovelhas e bodes, bem como cervos, gazelas, córceas e aves. Isso aqui era um dia, 30 boi por dia. E ainda tinha exigência. Tinha que ter uns que eram engordados em cocheira e outros que eram engordados em pasto. Ele estabeleceu ali no versículo 21, vai falar das fronteiras do reino, aquilo que eu falei ali atrás. Olha lá. Salomão governava todos os reinos, desde os Eufrates até a terra dos filisteus, chegando à fronteira do Egito. Ele estabeleceu toda ali a fronteira. Ele criou os provimentos para a corte, que é essa que eu falei ali agora, e ele estabeleceu também, ele organizou ali um exército. Olha, no versículo 26 e 28 vai falar assim, ó. Salomão possuía 4.000 cocheiras para os cavalos de guerra e 12.000 cavalos. Então, quer dizer, ele foi ali, criando ali uma organização no reino. Deus permitiu que Salomão passasse por um período de muita tranquilidade. Salomão não teve que enfrentar muitas guerras nesse período que ele teve ali na frente do seu reino. Então foi um período também que ele pôde organizar. Essas guerras Deus permitiu, e também Salomão criou várias alianças políticas. Em vez dele guerrear com o povo, ele ia lá e criava uma aliança política. Estratégia que Deus deu para ele, mas que depois ele mesmo acabou caindo nessa estratégia, nós vamos ver ele na frente. A partir do capítulo 5 até o capítulo 9, quer dizer, mais de 50% aí da história de Salomão, vai falar sobre o templo, a construção do templo. Sim. Sim. A Lili está falando, a Sueli está falando aqui, que esse problema de nome, gente, eu vou só falar, é um problema de família. Quando eu chegava na minha casa da minha avó, ela olhava para mim e falava assim, Hélio, Toninho, Clóvis, Juliano, Fernando. Ela falava 5 nomes antes de falar o meu nome. Toda vez. E chegava meu irmão, ela fazia a mesma coisa. Ela falava 5 nomes. Então, esse problema de trocar nome, viu, é um problema de família. Então, vocês desculpem aí. A Sueli está falando aqui, e é verdade. A diplomacia de Salomão, ela realmente trouxe muita riqueza para o reino dele. Porque os reis, quando iam visitar outros reis, eles traziam, como a rainha de Sabá, trouxe vários presentes ali para Salomão, que fortaleciam o reino. Também, a riqueza provém também do quê? Desses países, desses outros territórios que Salomão dominava, ele exigia deles também pagamento de tributos. Trabalho forçado. A gente vê na construção do templo que Salomão usou muitos escravos para a construção do templo. Então, quer dizer, ele explorou a mão de obra para poder também se tornar rico. Isso é um contraste com o que Deus tinha predeterminado, né? Porque se a gente for ver lá em Levítico,
Deus criou uma nação, criou que as pessoas fossem igualitárias. Tanto é que quando um irmão seu precisava de um dinheiro e você usava a terra dele como hipoteca, no ano do jubileu você tinha que devolver. Se um irmão estivesse passando dificuldade e se tornasse escravo seu, você no ano de jubileu você tinha que libertar aquele escravo. Para quê? Para que o povo fosse mais igualitário. Salomão, com a sua sabedoria, ele acabou exagerando nisso, porque se tornou um rei muito rico, mas e a população? Será que estava rica? Não estava. Eles passavam, não obedeceu em tudo a Deus. Então a sabedoria dele, que Deus deu para ele usou para muitas coisas boas, mas usou para coisas ruins também. Então a construção do templo, o templo foi construído no Monte Moriá. Lembrando a nossa igreja, foi construído lá no Monte Moriá. E que não era a área ainda aonde estava Jerusalém. Era uma área que Salomão predeterminou para que fosse construído, depois ele faz a edificação em volta do templo, e Salomão constrói o templo ali. E a gente vê a partir do capítulo 4, capítulo 5, os preparativos. O primeiro preparativo que Salomão usa, ele realmente, com a parceria que ele tem com outros reinos, ele vai e manda uma carta para o rei da Fenícia, o rei Irão, e pede que o rei Irão faça uma parceria com ele, ele faz uma troca. O rei Irão ia mandar os cedros, que existia muito na região da Fenícia, que era uma madeira muito resistente. Salomão, na sua sabedoria, a gente lê na Bíblia, que ele entendia de muitas coisas além do reino. Ele entendia coisas sobre botânica, fala que Salomão discorreu sobre a fauna, sobre os animais. Salomão discorreu sobre vários assuntos. E ele ali nos seus estudos, ele deve ter visto que o cedro do Líbano era a madeira mais resistente. O cedro, ele não, cupim, não come o cedro, entendeu? O cedro é uma madeira muito resistente. E ele fez essa parceria com o Irão, e Irão mandou os cedros para que fosse construído. Além dos cedros, Irão manda também vários técnicos, do reino dele ali. A Fenícia, nessa época, ela era mais evoluída do que Israel, na construção, na arquitetura, A gente vê até hoje. Se a gente vê relatos históricos, arqueológicos, a gente vê que eles eram muito desenvolvidos na construção civil, na construção de prédios, de pontes. Então, o que Irão fez? Irão mandou todos esses técnicos também para ajudar. Existiam homens que eram talhados em fazer materiais de bronze. Então, muita coisa que foi construída no templo, ou quase tudo que foi construído no templo, foi usado ali os técnicos da Fenícia, dos fenícios. Vou mostrar um videozinho, que aí é um vídeo mostrando o templo, como que ele ficou terminado, algumas coisas, aí a gente vai comentando aqui. Aí o Templo de Jerusalém. Ele possuía um grande pátio, para que as pessoas pudessem ficar ali. Olha o pátio do templo. Aí nós temos a entrada do templo. A parte interna do templo. Os candelabros que eram colocados, Eram 10 candelabros. As mesas dos pães da propiciação. Aqui era o lugar santo. E lá em cima o lugar santíssimo, onde ficava a arca da aliança. Uma vez por ano, Dentro a gente tinha as tábuas da lei de Moisés. Aí nós temos o altar do sacrifício, onde era queimado o sacrifício, era da parte externa, Alguns detalhes aí.
a quantidade de pessoas que trabalhavam no templo. Aí eu deixei o nome do rapaz, é Agenor dos Santos que fez esse vídeo, né? Os créditos para ele aí. Eu vou passar isso aqui, ó, vai estar no próximo slide, mas é uma maquetezinha do templo, que eu tirei de um livro, para aí vocês vão dando uma olhada, se quiser fotografar, vai passando aí, isso, depois vai passando para trás aí. Então nós temos ali, ó, como que era o templo. No filme que o rapaz fez, ele não colocou ali, ó, essa bacia, isso, que era chamada de Mar Grande, que era onde os sacerdotes usavam ali para se purificar. Mas a gente vê também que tinha isso na história. Deixa eu voltar aqui. Aqui, o altar de sacrifício, onde eram queimados os holocaustos, né? Essa área lateral aqui era onde os sacerdotes dormiam e também era onde guardados os tesouros, né? Os tesouros que eram do reino. Existiam essas bacias laterais aqui também, que eram usadas também para a purificação do sacerdote, que era muita gente trabalhando no templo, igual a Lili falou aqui. A entrada do templo e o pessoal aqui. Aqui a gente vê os levitas aqui embaixo, ó, tocando. Opa, vamos. Aqui embaixo, aqui está no cantinho, mas dá para ver aqui, ó, os levitas tocando. Aqui mostra a parte interna, né, algumas coisas que tinham no templo. Ali os candelabros com as mesas do pão da propiciação, o lugar santíssimo ali com os querubins e com a arca no meio. O altar de holocausto, olha lá, o mar de bronze, aí mostrando como que era o candelabro e a mesa do pão da propiciação. Isso é muito detalhado, muito bem detalhado. Aqui era o altar de incenso, que mostra ali no cantinho, que ficava lá dentro do templo. Ele ficava lá naquele número 2 lá, ó. Era esse altar de incenso aqui, que ficava queimando incenso o tempo todo. Então a gente vê aí muitos detalhes da construção do templo, que a gente não vai se ater a todos os detalhes, porque senão vai ficar muito longa a aula. Mas é interessante, né? O judeu escritor aqui, ele sempre tinha muita observação aos detalhes, né? Era importante que as medidas fossem respeitadas, que as ordenanças que Moisés tinha escrito lá no Pentateuco estavam sendo cumpridas ali. Então, por isso que existe tantos detalhes. No capítulo 8, a gente vai ver o transporte da arca. A arca já estava em Jerusalém, Davi já tinha trago a arca para Jerusalém, e a gente vê o transporte ali da arca até o templo, e a gente vê aquela celebração inicial ali de dedicação ao templo. E a gente vê que Salomão faz uma oração, a Shekinah, né, a presença, a glória de Deus invade aquele templo e faz presente ali em todo momento. E realmente, naquele momento ali há uma euforia, né? O povo realmente fica a nação ali sente a presença de Deus, né? Que bênção isso, a gente pudesse ver isso em todo momento. Então, continuando aqui, Salomão, além da construção do templo, ele realizou várias outras construções. A gente vê que ele construiu um palácio para ele também, que chama Casa do Bosque, né? A gente vê falando isso na Bíblia. Salomão fez várias muralhas em volta de Jerusalém, ele estendeu essas muralhas. Salomão construiu várias cidades, a gente vai ver lá em 1 Reis 9, de 15 a 22, uma lista de muitas cidades que foram construídas por Salomão. A gente vê a transformação, Salomão, por dote do faraó, por ter casado com a filha de faraó, ele recebe por dote uma cidade, faraó entrega para ele uma cidade. E Salomão vai lá e realmente transforma essa cidade, porque essa cidade era muito importante. Ela era um entroncamento ali entre o Egito com as nações do norte. Então, passavam por ali muitos mercadores, né? Então, era uma cidade muito importante. Então, Salomão realmente deu uma atenção especial a ela. Salomão explorou minas de cobre no Negev, no deserto do Negev. Ele criou uma exploração de sal no Mar Morto. Ele criou um comércio muito ativo de cavalos com a Cilícia e com o Egito.
ele investiu num porto lá na Fenícia, junto com os fenícios, para que pudesse fazer a navegação. A gente vê que nessa época Israel ele recebeu uma quantidade de pessoas de todas as regiões do mundo fazendo um comércio ali. Isso trouxe coisas muito boas e trouxe coisas ruins também. E Salomão, nesse período, ele conseguiu controlar todo o comércio de ferro e cobre naquela região. Então, realmente, Salomão, a visão de administrador, foi um rei, assim, foi realmente o maior rei daquela época, e com certeza até hoje, né, se a gente fosse considerar. Só para ter ideia, foi feita uma medição sobre a fortuna de Salomão, somente a quantidade de ouro que foi usado no templo, no palácio de Salomão, atualizado hoje daria 85 bilhões de dólares. Só de ouro que a Bíblia relata ali. Se a gente considerar aí que a cada, né, o ouro é medido por onça, né, se não me engano, é 28 gramas, são 35 dólares. Se a gente converter isso, dá 85 bilhões de dólares que existia de ouro ali no governo de Salomão. No capítulo 11, a gente vai ver realmente que tudo que Deus proporcionou a Salomão de sabedoria, que ele usou tão bem, ele usou também de forma muito equivocada. E a gente vai ver que Salomão acabou se apostatando da sua fé. Salomão acabou se afastando da presença do Senhor. Ele acabou com a política que ele criou, de ser tão maleável com as coisas, acabaram interferindo também no seu reinado. Então a gente vai ver lá no capítulo 11, olha, eu coloquei o versículo 11 e 13, para nós lermos. Então o Senhor lhe disse: já que essa é sua atitude, e você não obedeceu a minha aliança e os meus mandamentos, é Deus falando com Salomão, e os meus decretos, os quais lhe ordenei, certamente lhe tirarei o reino, e darei a um de seus servos. No entanto, por amor de Davi, seu pai, não farei enquanto você viver. Eu tirarei da mão do seu filho. Mas não tirarei dele o reino inteiro. E lhe darei uma tribo por amor a Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que eu escolhi. Então Deus ali deu o decreto. O que Salomão fez de tão errado? Então eu listei aqui várias políticas que Salomão foi criando, que acabaram levando ele a afastar-se do Senhor. Então aí, políticas e programas instituídos por Salomão que contribuíram para o declínio do seu reinado e a divisão. Porque o que aconteceu com Salomão? Ele não sofreu nada, mas Deus estabeleceu que após a sua morte, o reino ia ser dado a outra pessoa. Deus ali estava dando o veredito de que quando Salomão morresse, o reino ia ser dividido entre o seu filho e o seu servo, que depois a gente vai ver lá na frente, que era Jeroboão, né? Então, olha, aliança política com nações estrangeiras por meio do matrimônio. Isso foi um dos erros dele. Porque quando Salomão, ele casa-se com outras mulheres, que tinha sido condenado por Deus lá atrás, Deus tinha falado para o povo, quando eles estavam entrando na terra de Canaã, que eles não casassem com as cananeias. Por quê? Era muita, né? Não sei como ele dava conta, né? Às vezes tinha umas que ele deve ter visto só uma vez, só quando casou. Então isso acabou trazendo o quê? Trazendo problemas. Por quê? Porque elas acabaram importando a idolatria, os outros deuses que eles tinham nos países dele. Porque a filha de Faraó, quando foi viver lá com Salomão, ela não foi só viver com ele e simplesmente ela se tornou uma judia, né? Ela foi ali convertida ao judaísmo. Não, ela trouxe todos os deuses que ela recebeu, que ela tinha, toda aquela cultura que ela tinha ali do seu país de origem, ela trouxe ali para Israel.
E isso também com as mulheres amonitas que Salomão casou, com as moabitas que Salomão casou, entendeu? Salomão, para agradar cada uma dessas mulheres, ele foi construindo templos em volta de Jerusalém. Um templo para o deus Baal, um templo para Astarote. A Bíblia nos fala que Salomão, realmente, ele participava desses cultos a outros deuses. Então, isso tudo foi desviando Salomão do... Isso, olha aí, ó. No capítulo 11, versículo 5. Ele seguiu Astarote, deusa dos Sidônios, e Maloque, o repugnante deus dos Amonitas. Entendeu? Então, olha lá no versículo 7. No monte que fica ao leste de Jerusalém, Salomão construiu um altar para Camus, o repugnante deus de Moabe, e para Maloque, o repugnante deus dos Amonitas. Exagerada, né? Olha lá, olha. Aí o ponto 2, tendência ao sincretismo religioso. O que é o sincretismo religioso? É a gente permitir que dentro da nossa prática, entre outras religiões, no esforço de agradar os cananeus e hebreus na Palestina. Aí ele vai falar assim, ó, a participação da religião hebraica associado a Jafé e os cultos cananeus a Baal e outras divindades. A organização geográfica de Israel em 12 distritos administrativos, na tentativa de apagar as antigas fronteiras e lealdades tribais. A gente vê que quando Salomão ele divide o reino para receber os tributos, ali também existia por trás, né? Salomão ali tinha um desejo de o quê? Dele parar, ele desfortalecer as ligações tribais. O que eram as tribos? As 12 tribos de Israel. Então, o historiador, ele percebe isso, que quando Salomão faz essa divisão, ele também está tentando o quê? Desfortalecer o povo para fortalecer o rei. Então, existia ali por trás daquilo uma prática de favorecimento para ele. E fala assim, ó, prática semelhança de divisa arbitrária de zonas eleitorais na política atual. Às vezes a gente não está vendo essa reforma política aí, às vezes as zonas eleitorais são para favorecer determinados tipos de políticos. Proliferação da burocracia estatal. Quanto mais você depende do Estado, mais o Estado se torna importante na sua vida ali, né? Obras gigantescas que exigiam trabalho escravo de residentes hebreus e não hebreus. A Bíblia nos fala que Salomão não escravizava os israelenses, mas com certeza eles eram obrigados a fazer trabalhos. Eles administravam aquele trabalho e com certeza eles faziam trabalho ali. A importação da ideologia política e religiosa pagã a Jerusalém em decorrência do comércio internacional. Devido a ele ter realmente fortalecido Israel como um entreposto ali do comércio entre os países, isso também trouxe o quê? Trouxe pessoas de outras religiões. Quanto mais pessoas de outras religiões, mais contaminado ficou ali o povo. Rebelião dos estados satélites. No final do reinado de Salomão, Deus permitiu que alguns estados se rebelassem contra ele. Então, essa rebelião desses estados realmente desfortaleceu o reinado de Salomão. E isso tudo foi consequência para que o reinado fosse dividido após a morte de Salomão. Mas a gente pode ver na Bíblia que Salomão... Quer voltar lá? Eu vou voltar só para você tirar um cheiro. Pior que eu acho que eu vou... A gente não tem, nos livros históricos, a gente não encontra uma informação precisa, o vestígio de Deus, se ele restaurou a vida de Salomão. A gente não encontra isso com certeza. Né? Nos livros históricos não encontramos qualquer vestígio que tenha acontecido uma restauração no coração de Salomão. Mas é difícil imaginar, no entanto, que um rei tão sábio e ofereceu tantas orientações preciosas
tenha terminado os seus dias em total distanciamento de Deus, sem confessar os seus pecados a Ele. Por essa razão, de modo geral, acredita-se que o filho de Davi arrependeu-se do seu erro. A Bíblia não nos relata se Salomão realmente se arrependeu, mas a gente crê que um homem com a sua sabedoria e os escritos que ele fez, por exemplo, eu coloquei aí, Provérbios 15:10, olha o que ele vai falar. A disciplina rigorosa há para que deixe a vereda. A disciplina rigorosa há para o que deixa a vereda, e o que odeia a repreensão. Então Salomão, ele mesmo escreveu lá em Provérbios, que a disciplina, ele foi disciplinado por isso, para aquele que deixa o caminho do Senhor. A vereda é o caminho, né? Para aquele que deixa os caminhos do Senhor. Então um homem que escreveu isso, ele foi disciplinado e com certeza ele se arrependeu disso aí. Coloquei outro Provérbios aí, 3:18, a pobreza e a afronta sobrevém o que rejeita a instrução, mas o que guarda a repreensão será honrado. Ele está dizendo que, independente da quantidade de dinheiro que você tem, se você não obedece à instrução, você é pobre. Você pode ser um homem rico de coração pobre. E aí ele escreve para nós também lá em Eclesiastes, né? No final do livro, que ele faz aquela reflexão filosófica grande ali, ele vai escrever assim, de tudo que se tem ouvido, a suma é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todos os homens. Então, quando ele termina de fazer toda aquela reflexão, que muitas coisas na vida são vaidades, dinheiro é vaidade, tantas coisas são meras vaidades, ele chega à conclusão, em suma, o objetivo da sua vida deve ser temer o Senhor. E aí, o que aprendemos com a vida de Salomão? O que nós podemos levar para a vida de Salomão, para o nosso dia a dia? Aí eu coloquei alguns pontos aqui para a gente ver. Primeiro deles, a pobreza de um coração rico. Pensamento de quanto mais status ou independência financeira, a satisfação surge naturalmente, trazendo felicidade e paz ao coração. Aquelas pessoas que acreditam que vai depender do que você tem, do que você é, do que você possui, para que você seja feliz, você está totalmente enganado. Essa é a pobreza de um coração rico. Você pode ser uma pessoa que não tenha, não que a riqueza seja qualquer defeito e qualquer problema. Ter dinheiro não é problema. O problema é o seu coração. Se o seu coração estiver voltado sempre para a riqueza, se a sua felicidade estiver atrelada a quanto você tem, aí você vai ser infeliz. A gente vê essa reflexão de Salomão lá em Eclesiastes. Como ele achava que as construções que ele ia fazer, a expansão do reino, iam trazer felicidade ao seu coração, e ele viu que isso era tudo vaidade. Segundo ponto aí, a pobreza de um coração egocêntrico. Marcado pela visão absoluta de si mesmo, onde se descarta o semelhante e ignora-se a Deus. Onde a expressão serviço deixa de existir, a não ser se for para ostentar de alguma forma o seu próprio nome. Quer dizer, pessoas que colocam sempre ela em primeiro lugar, ela acima de tudo, ela acima do próximo. Né? A gente vê isso às vezes no ambiente de trabalho, né? Eu vou crescer aqui independente por cima de quem que eu tenho que passar. Eu vou crescer aqui independente de onde ou por cima de quem que eu tenho que pisar, né? Passar por cima. A gente não pode pensar assim. Porque quando você tem um coração, você ignora Deus. Porque Deus também não torna-se o centro do seu coração. Deus vai tornar um satélitezinho que vai ficar em volta de você. Ele vai ser o seu gênio da lâmpada. Aquele que você vai fazer os seus pedidos. Ele não vai se tornar coisa importante na sua vida. Isso é ter um coração egocêntrico. Salomão também pensou assim. Salomão pensou que ele era o centro de tudo. A vaidade tomou conta de Salomão. E essas pessoas, nem quando eles trabalham, né, a gente vê isso às vezes no serviço. Pessoas que querem fazer algum tipo de serviço, até na igreja, só para apresentar, só para se mostrar alguma coisa. Não seja fútil, né? A pobreza de uma vida de futilidade. Para muitas pessoas, a vida se resume apenas a festas, férias no exterior, gasto com carrões, mansões, roupas de marca, celular de último lançamento, bons restaurantes, etc. Rapaz, bote sentido na sua vida, né? Vamos botar sentido. Coisas são boas, coisas materiais são boas,
Isso tudo faz bem, mas desde que isso não seja o centro, não seja o objetivo da sua vida. Desde que isso não seja assim, tudo se resuma a isso. Que você realmente possa pensar que isso são coisas acessórias na sua vida. Quarto, pobreza de uma vida vazia. Muitas pessoas vivem assim, uma vida sem sentido, né? Sem objetivo, sem levar em conta qual que é o seu objetivo. Aí eu coloquei aí, eu vi essa frase, esse versículo, eu vi num livro muito bom, do pastor Rick Warren, que fala uma vida com propósito. Aí ele vai falar assim, ó, lá em Colossenses 1,16, Paulo vai nos dizer assim, ó, pois tudo, absolutamente tudo, acima e abaixo, visível ou invisível, tudo começou nele, e nele encontra-se propósito. De que ele está falando? De Jesus. Jesus, ele tem que ser o propósito e o centro da nossa vida. Ele tem que ser aquele que realmente torna-se o propósito, o objetivo da nossa vida. E eu coloquei uma frase interessante também que eu vi no livro, que fala assim, ó, é uma frase do Bertrand Russell, que é um ateu conhecido, e ele fala assim, ó, a menos que se admita a existência de Deus, a questão sobre o propósito da vida não tem sentido. O próprio ateu sabe que ele estudou e ele não achou propósito na vida. Só existe propósito na vida em Deus. Somente a existência de Deus dá propósito para a nossa vida. E quando a gente vive uma vida vazia, quando a gente vive uma vida sem objetivo, quando nosso coração está ligado em muitas outras coisas e não a Deus, é desse jeito que a gente vive. A gente vive uma vida sem propósito, sem objetivo. E para encerrar aí, a gente tem que ter a riqueza de um coração humilde. Em meio das desilusões, da pobreza, de uma vida com riquezas, Salomão chega à mais surpreendente, feliz e sábia conclusão, capaz de revestir de sentido a existência humana, tornando uma experiência profunda e rica. Salomão chega à conclusão: tema a Deus e guarde seus mandamentos, pois isso é essencial para o homem. Pois Deus trará julgamento a tudo o que for feito, inclusive o que está escondido, seja bom ou seja mal. Isso é o final do livro de Eclesiastes. Salomão chegou a essa conclusão, que se você tem que ter objetivo na vida, que se o objetivo é temer ao Senhor, você realmente coloque Deus em primeiro lugar na sua vida, que você coloque Deus como soberano na sua vida, que as coisas materiais e que as coisas que estão de fora, as futilidades da vida não dominem seu coração. Porque Salomão foi um homem sábio, foi o homem mais sábio que já existiu. A Bíblia vai nos falar que ele escreveu mais de 3.000 provérbios. Salomão escreveu salmos. Salomão escreveu vários livros que a gente não tem acesso, se perderam, falando sobre as plantas, sobre os animais. Salomão teve uma inteligência realmente sobrenatural, uma inteligência divina, uma inteligência de Deus. Mas mesmo assim, isso não foi suficiente para que ele tivesse um reinado completamente feliz. No final da sua vida, a gente vê um homem que realmente não entendia o propósito da vida. Quando a gente lê Eclesiastes, a gente vê isso aí. A gente vê um homem discutindo contra si mesmo. Mas no final ele chega a essa conclusão, que o objetivo, só se tem objetivo na vida quando a gente coloca Deus em primeiro lugar. Amém? Oi? A Bíblia não dá exatamente isso, falando assim, ó, ele retorna-se a Deus. Mas quem escreveu isso aí retornou para Deus, né? Quem escreveu essas palavras, com certeza voltou ao Senhor. Hein? Alguma dúvida, alguma pergunta? Do qual? Fútil. Vou deixar aqui. Você leu o livro de Eclesiastes? Foi ele que escreveu? Você vê ele falando de todas as coisas que ele tinha feito, de tudo que ele tinha adquirido, tudo que ele experimentou. E que ele viu que aquilo tudo era vaidade. Vaidade, vaidade. O mais importante era temer a Deus e guardar os mandamentos do Senhor. E Deus já tinha falado isso para ele. Se ele temesse a Deus, guardasse os mandamentos, jamais tiraria o plano dele, mas em desobediência, ele entregou. Então vamos orar para a gente encerrar. Senhor meu Deus, te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, por podermos aprender tanto, Senhor, através da vida de Salomão, por tantos ensinamentos, Senhor, que a vida de Salomão traz para a nossa vida.
Que nós possamos realmente, Senhor, ter um coração voltado a Ti. Que nós possamos ter um coração, Senhor, sempre ligado ao Senhor. Que o Senhor possa ser o centro. Que o Senhor possa ser o direcionamento do nosso coração. Que nós não possamos nunca, Senhor, nos desviar pelas aquelas coisas acessórias, pelas coisas fúteis do mundo. Que nós possamos realmente ter um coração voltado ao Senhor. Muito obrigado por esse momento. Muito obrigado, Senhor, pela vida de cada um. Nos abençoe nesse domingo. Eu te peço em nome de Jesus. Amém.